Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você, para você aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado a você pela companhia de toda a semana. Estamos começando mais uma semana aqui na Hora H. A hora mais esperada da televisão paraibana, com as entrevistas que marcam durante toda a semana. Hoje será mais uma. Nós vamos fazer aqui um mergulho profundo na história política da Paraíba e do Brasil. Na verdade, um olhar muito cuidadoso sobre a vida de um dos nomes mais marcantes da nossa trajetória política e pública. Estou falando do ex-senador, do ex-governador José Targino Maranhão. Vamos fazer uma viagem, digamos assim, pela trajetória, pela vida, pela contribuição, pelo perfil do homem público José Maranhão. Ele que deu origem ao livro, mais um dos livros dos grandes vultos que honraram o Senado. É uma obra extensa, uma pesquisa profunda que percorre décadas de atuação desse paraibano que chegou a ocupar cargos muito relevantes na vida pública brasileira. Foi governador, por exemplo, por 3 mandatos, foi senador da República, foi deputado federal constituinte, deputado estadual que participou também da construção da Constituição e modificações da Constituição do Estado. Enfim, exerceu muitas funções públicas influentes na história política recente da Paraíba. E eu vou conversar já aqui na Hora H com o historiador, pesquisador, professor Sales Gaudêncio, responsável, junto com Eduardo Peruso, por reunir documentos, depoimentos, registros de imprensa e também memórias que ajudam a reconstruir, a reconstituir a trajetória do ex-governador, empresário e líder político que marcou gerações. Nós vamos conversar também sobre os bastidores de como foi essa pesquisa, a importância histórica da obra e também um legado deixado por José Maranhão. Uma entrevista que vai ter, como sempre fazemos aqui, também a participação e perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Eu tenho certeza que também vai ter a sua interação, a sua colaboração com perguntas e manifestações pelos nossos canais de interação e de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui já para trazer para você essa entrevista do programa de hoje. Já lembrando também que você pode acompanhar o programa, além do canal 10 em João Pessoa, canal aberto, canal 7 em Campina Grande, no YouTube da TV Norte Paraíba. Se inscreva nesse canal, YouTube da TV Norte Paraíba, TV Norte Paraíba. Você pode, além de mandar a sua mensagem, a sua interação, o seu comentário, pode compartilhar esse conteúdo que você está vendo agora com quem quiser. Pode mandar para quem você quiser, em qualquer parte da Paraíba, do Brasil e do mundo. Muito obrigado desde já pela sua interação, pela sua companhia aqui na Hora H, aqui na TV Norte Paraíba, que conversa a partir de agora com o professor Sales Gaudêncio. Professor, obrigado, bom sempre revê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e dar explicações da Paraíba. Aliás, memória da Paraíba com José Targino Maranhão. Professor Sales, em que ponto convergem o trabalho do jornalista, do jornalismo, que também tem uma contribuição para os registros históricos? São historiadores, talvez em tempo real, e o historiador profissional, pesquisador, acadêmico, que no caso é o senhor. O senhor vê algum ponto de convergência nesses trabalhos? Sim, José Maranhão era um homem de vida explícita na política. Primeiro, pela coerência no comportamento do partido. Era o número 1 do MDB e sempre que pôde deu a vida pelo MDB. Inclusive, só para lembrar que quando foi ceifado pela Covid, ele estava em plena campanha no ano de 2000, um ano sombrio. 2020, né? 2020, mapeado pela Covid, mas ele ganhou as ruas em campanha. Mesmo diante dos riscos, né? Pois é, diante do risco, mas pela vida partidária do MDB. O único partido da vida dele? Não, ele começou, teve o PTB começou antes, né? no PTB. Muito jovem, foi eleito deputado estadual pelo PTB
na época, sob a liderança do pai dele, Benjamin Maranhão. Começa tudo ali pela região de Araruna? Araruna, o Brejo Paraibano sempre consagrou Zé Maranhão. As grandes votações de Zé Maranhão eram no Brejo e também na zona canavieira da Paraíba. E também o Brejo, verdadeiramente o Brejo. Fique à vontade, senta aqui para a gente conversar a partir de agora. Um prazer. Eu ouvi alguns depoimentos espontâneos em outros momentos que José Maranhão, apesar de ser filho de um homem de muitas posses, um homem rico, que era o pai dele, de ser um grande latifundiário, desde cedo manifestava pensamentos de defesa dos trabalhadores, de defesa dos direitos trabalhistas. Isso bate com as suas pesquisas? Bate, porque para concretizar esse trabalho foram feitas pesquisas na Paraíba, a Assembleia Legislativa do Estado e a imprensa da Paraíba. Eu tenho um grupo de trabalho que comigo fizemos outras biografias e neste caso da Paraíba, com respeito a Zé Maranhão, as pesquisas foram feitas na imprensa desde que Maranhão existe na vida pública. As publicações. Pois é, nos jornais e, sobretudo, nos anais da Assembleia Legislativa. Então, pesquisas feitas aqui na Paraíba, na Câmara Federal, no Senado e, você imagina, nos 3 governos de Zé Maranhão. Então, um condensamento desse comportamento de Zé Maranhão que a imprensa registrou. O único paraibano que governou o Estado por 3 vezes? Zé Maranhão. Ele? Exatamente. 2 vezes Tarcísio Buriti, não é? E teve um outro mais remoto que também 2 vezes. Acho que é Aristido Lobo. Tem uma história de bastidores de que Maranhão, para poder concorrer a primeira vez, precisou alterar o registro civil para conseguir ter a maioridade. Isso é verdade? Para se candidatar a deputado estadual, quando tinha menor idade, conta a lenda que houve uma alteração de registro para poder registrar a candidatura. Como se ele tivesse 2 datas de nascimento. 6 de setembro, não é? É a data do aniversário de Zé Maranhão. O que deve ter mudado é o ano, se é que é verdade. Na sua convivência, ele nunca falou sobre isso? Ou ele tergiversava? Não, se falou, isso certamente criou alguns óbices na região do Curimataú por conta desse fato. Essa obra que é do Senado da República, o senhor foi designado ao lado de Eduardo Peruzzo para fazer esse livro, teve que fazer num espaço curto de tempo para julgar pela trajetória longeva de Maranhão. Foram 3 meses focando principalmente no quê para fazer essa obra? Vou explicar. Isso é uma coleção, do Senado Federal, é uma coleção que existe desde 1996 e compete à mesa do Senado Federal sugerir ou escolher quem integra a coleção. E foi o que aconteceu com o senador Zé Maranhão. A desembargadora Maria de Fátima, sua esposa, foi notificada pelo presidente de então, o senador Alcolumbre, do Pará, do Amapá, aliás, de que o senador constaria nessa coleção. Então, a desembargadora me comunicou, etc e tal, mas era um tempo exíguo, 3 meses. Eu fui notificado em junho e que teria que entregar em agosto, sei lá. E aí, nós tivemos que usar uma metodologia que funcionasse rápido. Então, usamos a metodologia da história oral. Como se fez? Escolher pessoas de todos os níveis, não só da Paraíba como do Brasil, que pudesse dar depoimento sobre Zé Maranhão, para não ficar uma linha só de interpretação. Então, nós ouvimos, por exemplo, os filhos de Maranhão, a esposa do senador Maranhão, os funcionários de Zé Maranhão, o motorista, enfim, todas as pessoas então, que tem personagens também em tese anônimos, né? Tem. A secretária particular dele, não é? A ex-chefe de gabinete, por exemplo, Liliane Tagino, Ana Paula Cavalcante, todas as pessoas que a gente podia ouvir para que pudesse atender uma ampla informação sobre o comportamento de Zé Maranhão, para não ficar à mercê da interpretação dos historiadores como eu e o Eduardo Peruzzo. O resultado desse liquidificador de informações
permitiu aos biógrafos, a conclusão de que perfil pessoal, do comportamento pessoal que transcende para a vida pública? Primeiro, o senador Maranhão era um homem retraído, um homem recluso, mediamente recluso. Discreto. Discretíssimo. Então, Maranhão aparentemente era uma pessoa, vamos dizer assim, afastado dos problemas, mas não. Era da estatura pessoal dele, mas era uma figura afável. Eu não conheço, eu convivi com o senador mais de 20 anos. Eu não conheço nessa trajetória dele política e pessoal qualquer agressão dele a alguma outra pessoa de qualquer nível. Ele tinha uma paciência de Jó para o comportamento de um político, seja na zona rural, seja na cidade ou nos grandes centros. Agora, era um homem de posição. Ele era absolutamente intransigente na defesa daquilo que ele achava que devia ser. E, diferente do que certas pessoas pensaram, era um homem muito preparado. Eu nunca tratei nenhum assunto com José Maranhão que ele não desse a opinião dele, entendeu? E, além disso, era um homem pesquisador. Ele me dizia, às vezes, José Maranhão dormia muito pouco. Ele tinha problema com sono e passava, às vezes, a noite assistindo ou um filme ou programas científicos na televisão. Ele dizia, olha, ontem eu assisti um filme e tal, às vezes chegava, tomava a gente de surpresa e tal. Mas ele era um homem capaz de conversar em qualquer palco sobre qualquer assunto. Tinha a opinião dele e ele externava essa opinião. Ele era intransigente na defesa do seu entendimento. Isso desmistifica muito a impressão que se criou, porque José Maranhão, o senador José Maranhão, governador, tinha aqui e acolá problemas de dicção e usava algumas palavras que não soavam bem, pelo menos na pronúncia. E isso fazia com que muita gente transformasse essa disfunção fonoaudiológica, se é que pode ser chamada assim, como se fosse um atributo de certa ignorância. Mas ao conversar com o Maranhão, se chegava a essa a sua conclusão, né? Concordo com você que não era nada disso. Eu vou dar só um exemplo. José Américo de Almeida tinha um filho, um general, Reinaldo Melo de Almeida. Que teve muita força no período ditatorial. Como é que o Zé Américo tratava o general? Rinaldo. Não chamava Reinaldo? Reinaldo, chamava Rinaldo. O governador Maranhão, quando teve uma das campanhas dele, foi contratado para cá, para fazer a campanha, o Duda Mendonça. Publicitário Duda Mendonça da Bahia. Da Bahia. E eu sei porque eu participei disso ao lado do então chefe da Casa Civil, doutor Solon Benevides. E veio para cá uma fonoaudióloga para ver se conseguia resolver esse problema da dicção do senador. Não deu certo. Não resolveu? Não resolveu. Por quê? Não, porque é uma questão que aí quem tem que explicar são os fonoaudiólogos. Por exemplo. Mas ele queria resolver? Ele se propunha? Não, ele se propôs até pela campanha, mas não deu certo. Essa prestação de serviço não foi executada porque não resolveu. Por exemplo, José Maranhão dizia, é muito difícil. E daí? Ou dificuldade, às vezes? Não. Problema. Inviável. Problema. Era o final da palavra. Era, né? Então. Isso aí tem que explicar, são os fonoaudiólogos, linguistas, entendeu? Mas eu quero dizer que isso não remete à falta do conhecimento. Era um homem disciplinado, por exemplo, mesmo vindo de outra geração, para conviver com as orientações dos publicitários, por exemplo? Ah, sim. Ou questionava? Não, ele, como eu disse, era intransigente na defesa do seu entendimento, mas não intransigente de ser intolerante. Se contratou, tanto da Paraíba quanto do Brasil, pessoas que pudessem, na questão de marketing, etc. e tal. Eu me lembro que quantos momentos eu assisti lá no bunker da campanha e tal. Eu falando tal. Ele ouvia pacientemente e tal e dizia, bem, eu respeito sua opinião, mas eu vou fazer assim. Por quê? É a vida dele, quer dizer, o cidadão como José Maranhão começou a vida com 22 anos de idade, com 21 anos de idade, entrou na Assembleia Legislativa num período em que nós tínhamos aqui, paralelamente a ele, grandes políticos da vida paraibana. Então, é um homem que era bem definido politicamente,
bem resolvido economicamente e bem resolvido também na questão da educação doméstica. Então, dificilmente se mudaria, qualquer um não poderia mudar o pensamento de Zé Maranhão, que era um homem coerente com suas posições. Nós vamos falar sobre bastidores. Apareceram imagens aqui na nossa tela. Uma delas, se puder rememorar aqui, sim, é José Maranhão, muito jovem, e também José Maranhão, ex-governador da Paraíba, no que talvez fosse seu hobby também, uma das ciências que ele gostava, que era a aviação. Ele era um aviador e tal, fazia questão de consertar o próprio, ele bem jovem aqui. Acho que era começando a vida pública aí. Era um mecânico de avião. Ó, aqui é no avião. Bom, nós vamos falar também sobre esse hobby, o que é que ele falava sobre essa paixão por aviões. Já já, aqui na TV Norte Paraíba, a gente continua essa entrevista com o professor Sales Gaudêncio, que biografou a vida de José Targino Maranhão, ex-governador, ex-senador da Paraíba. Não mude de canal, rapidinho a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Hoje entrevistando o professor, ex-secretário de Educação da Paraíba, historiador Sales Gaudêncio, que é autor deste livro aqui, Grandes Vultos que Honraram o Senado, a biografia de José Targino Maranhão, ex-governador da Paraíba, ex-senador. Antes do intervalo, professor Sales Gaudêncio, a gente simulou aqui, ou ensaiou uma pergunta sobre um hobby, uma atividade de José Maranhão, que era a paixão pela aviação. Mas esse é o tema de uma pergunta da minha colega jornalista Cláudia Carvalho, aqui do Grupo Norte de Comunicação, e que a gente sabe, procura agora qual é a pergunta de Cláudia Carvalho a respeito desse tema. Cláudia, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite ao público do Hora H. Boa noite para o professor Sales Gaudêncio. A minha pergunta é bem básica. Qual foi o momento mais importante da vida do senador José Maranhão? E é verdade que, além de piloto de aeronave, ele também era mecânico? Obrigado, Cláudia. Professor. É, claro. Todo mundo sabe. Eu outro dia fui à Câmara Municipal de João Pessoa, quando houve uma homenagem lá ao senador. E eu comecei dizendo o seguinte: se Maranhão estivesse vivo, onde ele estaria agora? Se não estivesse no Palácio da Redenção, estaria no hangar do Aeroclube, porque Maranhão sempre foi dono de aeronaves, e basta lhe dizer que o último avião que pertenceu a José Maranhão era o Twin Comanche. Esse avião tinha 46 anos de idade. E você andava, sabe, parecia que estava andando num Boeing, pelo conforto, a manutenção. Como, não sei se sabem, anualmente o governador Maranhão viajava para Oshkosh, nos Estados Unidos. Uma feira de aviões? Feira de aviões. Sempre ia à feira de aviões, e ele ia com o intuito de aprender, para manter. E também outra coisa, ele tinha um mecânico, ele tinha uma oficina mecânica no Aeroclube. E quem comandava essa oficina era um mecânico do Recife, funcionário da família Maranhão, desde o pai dele, era Agostinho. Eu me lembro que sempre que eu chegava no Aeroclube tinha esse mecânico lá, o Agostinho. Então, ele não era só um conhecedor da aviação, tanto era conhecedor que o Senado Federal o designou para fazer a relatoria do novo projeto da aviação brasileira. Então, ele era um mecânico, propriamente dito. Às vezes você chegou a ser manchete nacionalmente através da Veja, ele consertando um avião que não era nem dele nem do Estado. Era um avião de uma empresa dessa particular. E outra vez estávamos eu no aeronave, o governador, a saudosa jornalista Lena Guimarães, o professor Marcelo Weicker e Dácio Souto. Nós vimos do Rio de Janeiro, o governador foi convidado pelo jornalista Carlos Heitor Coni para uma tarde de quinta-feira na Academia Brasileira de Letras. Decolamos lá do Santos Dumont e com 22 minutos de voo, eu percebi em cima de uma cadeira onde estava o jornalista Dácio Souto, uma tochazinha de fogo. Aí eu falei: Dácio, olha para aí. E Dácio se espantou, etc. E Maranhão disse: para, Idácio,
E eu vi quando o copiloto mexia lá naquele livro, procurando e tal, eu vi que ele disse: comandante, desligue o termostato. Deu um comando. Deu um comando e o comandante respondeu que já estava nesse procedimento e assim descemos. Quando chegamos no Rio de Janeiro, de volta, não mais no Santos Dumont, mas já no Galeão, estava um aparato de ambulância, bombeiro, toda aquela parafernália esperando, porque... Poderia ter um desastre. O desastre grande, porque estava um fogo dentro da cabine do avião. E aí descemos muito tranquilo, ele não alterou absolutamente nada, e eu que estava, claro, muito nervoso, que eu nunca tinha participado de uma cena daquela, eu disse: governador, de 0 a 10, o risco, ele disse 9,5. O risco foi esse? Quase foi 100%. Esse, 9,5. É tranquilo. E você sabe que o governador Maranhão não era pessoa de beber, nada e tal. Mas nesse dia, chegamos no saguão do aeroporto, tinha uma daquelas cantinas e tal, ele pediu um cowboy, um uísque cowboy. Tal, aí eu disse: governador, nós vamos amanhã. Ele disse: não, já tem outro avião aí providenciando. É o seguinte, a tranquilidade é o resultado do conhecimento, da convivência. Desde jovem, muito jovem, que o governador Maranhão era dono de aeronave. Tem uma pergunta que ainda versa sobre esse tema, ela vem do colega jornalista Gutenberg Cardoso, do portal Polêmica Paraíba. Gutenberg Cardoso, sua pergunta. Muito boa noite, Heron. Boa noite, Salles Gaudêncio. A gente já sabe, Salles, que Zé Maranhão não era só piloto de avião. Ele era também mecânico de avião, se melava de óleo consertando os aviões. Das suas fazendas lá no norte do país, ele também era uma espécie de vaqueiro. Subia no cavalo e tangia o gado. E aí vem minha pergunta. Eu queria que você falasse um pouco desse lado mais humano, mais doméstico de Zé Maranhão. Você que conviveu tanto com ele. Obrigado, Gutenberg. Gutenberg, prazer em ouvi-lo e dizer que você está absolutamente certo. É como eu comentava aqui no bastidor com o Heron, quando você não encontrava Zé Maranhão no Palácio da Redenção, na sua casa, ele estava no Aeroclube e sempre mexendo no avião. Nos aviões, que chegou um momento que ele tinha mais de uma aeronave. Então, ele não era só um conhecedor da aviação, era um mecânico. Basta dizer que o último avião, ele me disse que namorou com esse avião Twin Comanche por mais de 30 anos. Para poder adquirir depois. E era uma espécie de uma unidade no Brasil. Ele conhecia esse avião que ele comprou, pertenceu a um general X, eu não me lembro o nome, obviamente, e ele me dizia sempre que ia a Brasília, passava no Aeroclube de Brasília e via o avião, e ele manifestou o desejo de comprar esse avião. E certo dia, ele estava no governo, coincidentemente, ele foi notificado pelo proprietário do tal Twin Comanche de que o avião, ele iria vender o avião. Ele imediatamente foi a Brasília e comprou o avião Comanche, que era um avião de uma capacidade enorme. Ele saía daqui do Aeroclube e ia para a fazenda dele no Tocantins, quer dizer, mais de 5 horas de voo. De autonomia, né? De autonomia. Portanto, Gutenberg, você tem razão. Nesse lado humano, doméstico, pessoal de José Maranhão, ele não era só piloto, era um técnico, um mecânico de avião. Mas você falou agora noutra atividade de Maranhão, a vida de empresário e fazendeiro. Ele tinha também afeto por essa convivência rural? Absolutamente, porque ele não era só proprietário de uma fazenda no Araruna. Tinha outras propriedades e ele administrava tudo isso. Sempre tinha um gerente. Para a fazenda ele tinha um, até que esse gerente dele, eu conheci por mais de 20 anos, desde que eu conheci o senador Maranhão, ele tinha esse gerente e administrava o Tocantins, como também na fazenda, etc. e tal. Então, ele era um devotado empresário do agronegócio. Tinha as fazendas dele, tanto no Piauí quanto no Tocantins e também na Paraíba. Por que Maranhão
não deixou assim na política herdeiros políticos. Os seus, por exemplo, entraram na política seus sobrinhos. Ele tinha uma irmã que foi prefeita também e tal, mas ele teve Olenka Maranhão, deputada estadual, Benjamin Maranhão, e que após o ocaso de Maranhão, deixaram de ocupar cargos públicos. Era como se, de alguma forma, eles vivessem no guarda-chuva político de Maranhão, sem nenhum demérito para eles. Maranhão bancava essas candidaturas ou só estimulava com a sua própria influência política? Não, então, isso é plausível de que todos eles, veja bem, Maranhão foi cassado. O momento em que quando era deputado federal, deputado estadual, foi cassado como deputado estadual, passou 10 anos cassado. Na ditadura militar. E ele dizia o seguinte: eu devo muito à minha irmã Vilma Maranhão. Quando fui cassado, Vilma ocupou o espaço, portanto que se elegeu prefeita de Araruna por mais de uma vez. E ao chegar à idade e tal, veja bem, o pai de Olenka e do deputado Benjamin também foi deputado estadual. Então, quer dizer, no núcleo familiar, tanto da parte de José Maranhão como da parte dos pais, tanto do deputado Benjamin quanto do Vilma, tem o deputado estadual, que era o marido da doutora Vilma Maranhão. Agora, eles se elegeram, quer dizer, foram deputado estadual, deputado federal, e o deputado Benjamin continua na política, que eu saiba, está tudo tranquilo, quer dizer. Agora, não tenha dúvida nenhuma que, sendo o governador Maranhão o tio deles e que no momento estavam no governo, eles faziam as conexões e certamente o apoio integral do tio aos sobrinhos, como aconteceu comprovadamente. Uma vez, vou dar um depoimento para fazer uma pergunta. Eu escrevia uma coluna política no jornal Correio da Paraíba. Sim. E foi no auge desse processo de tensionamento político do Brasil, que terminou com impeachment e tal, da presidente Dilma. E escrevi sobre algo e recebi uma ligação do senador José Maranhão, acho que num domingo, e ele fazendo uma análise sobre o momento político que o Brasil vivia e relembrou, naquela conversa por telefone, que viveu... que chegou a ter informações sobre 1930, o golpe de 1930, né? Depois conviveu com o período da ditadura militar, depois conviveu com a redemocratização, com o impeachment de Collor, enfim, com esses episódios todos. Para no final chegar à conclusão, nas palavras dele, a razão está no centro. Eu me lembro muito dessa fala dele. Essa frase revela também o perfil político de Maranhão, que era um homem assim que poderia ser considerado de um perfil na política moderado, um moderado na política. O comportamento político de Zé Maranhão, na prática da sua vida, era um homem absolutamente centrado naquilo que não comprometesse a dignidade de alguém. José Maranhão sempre se portou como um defensor intransigente do seu partido. O que fosse para o engrandecimento do MDB, contava com Zé Maranhão. Por isso que, em determinados momentos, quando as disputas entre partidos viriam, ele não abria mão do PMDB, ele daria a vida pelo PMDB. Então, era um homem equilibrado, era um homem de centro. Eu me lembro que, mesmo no Senado Federal, recentemente, quantos senadores que entravam na política escutavam Zé Maranhão. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro conversando com o senador Cristóvão Buarque, do PT, do PDT. Que tinha sido do PT, né? Foi governador pelo PT. Foi ministro pelo PT e depois senador. E o senador Cristóvão Buarque me dizia: Gaudêncio, que bom encontrar com você. Encontrar com você, eu me lembro de Zé Maranhão, que para nós era como se fosse um decano da casa. Nós tínhamos um respeito por ele, pela sua sobriedade, pela sua forma de tratar a gente, e sempre orientava quando a gente precisava. Quer dizer, ele tinha uma amizade profunda, não só com os seus aliados do seu partido, como o senador Calheiros, da Alagoas, de Pernambuco, a amizade que detinha o governador Miguel Arraes, enfim,
O Cristóvão me deu esse depoimento há menos de 10 dias sobre o governador José Maranhão. Que impacto teve na política, aliás, na vida, na posição política de José Maranhão, ali na altura de 1998, aquele famoso episódio do Campestre em Campina Grande? Aquele momento também, a gente vê a imagem, é uma imagem forte, porque é um discurso de um partidário, um líder político forte à época, Ronaldo Cunha Lima, de dedo em riste, fazendo, de certa forma, algumas ameaças políticas a Maranhão, e ele praticamente não franze a testa, ele não tem uma reação humana de ter uma reação emocional. Era muito a característica dele de engolir certas coisas para, no momento adequado, se posicionar? Então, você vem exatamente concordar o que a gente está dizendo. A coerência, a tolerância, a sobriedade do cidadão remeteu exatamente àquele momento de alto, vamos dizer assim, no relacionamento político da Paraíba. Mas ele saiu dali, não fez nada, não se manifestou, entendeu? E é a serenidade, da tranquilidade que dá um homem que tem princípios democráticos dentro da política brasileira. Tem uma pergunta agora, mais uma de colega jornalista, ela vem de Alisson Bezerra. Meu colega jornalista é o Alisson Bezerra, que é do portal Mais PB e também tem blog na internet, o blog Alisson Bezerra. Vamos saber qual é o questionamento de Alisson Bezerra ao professor Sales Gaudêncio, historiador e autor desse livro sobre a biografia e a trajetória de José Maranhão. O Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite, professor Sales Gaudêncio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa Hora H na TV Norte Paraíba. Professor Sales, o ex-governador José Maranhão exerceu diversos cargos. Foi deputado, foi senador, foi governador da Paraíba por 3 vezes. E a pergunta que eu faço ao senhor é, nesse período em que José Maranhão ocupou principalmente o cargo do Poder Executivo, esteve à frente do Palácio da Redenção, qual foi a ação ou qual foi a obra que ele tinha um desejo muito grande de fazer e não conseguiu fazer? E por que não conseguiu fazer? Qual foi aquela obra, aquela ação que José Maranhão tinha no seu peito, no seu coração, o desejo de fazer, mas não conseguiu realizar enquanto governador do estado? Obrigado, Alisson. Olha, eu tive a oportunidade de conviver com o governador José Maranhão desde 1994, quando fui presidente do Espaço Cultural. O grande momento da vida de Zé Maranhão foi a questão da açudagem, obras estruturantes do governo, quando ele vendeu a Saelpa, que foi uma soma considerável para a época, e ele dizia que tinha que resolver o problema das águas. Portanto, que surgiu até um slogan muito conhecido: a água não vai virar pó, o dinheiro da água não vai virar pó. E aí ele fez o grande plano das águas da Paraíba. Várias águas, quando teve a colaboração de um técnico consagrado, um professor aqui que trabalhou, que era o secretário de Recursos Hídricos, o Francisco Sarmento. Numa articulação integrada com o governo federal, foi um grande momento. Não é? E outra coisa era criar o bem-estar da zona rural através de um programa de eletrificação rural, o chamado programa que ia pagar o último candeeiro pelo índice que atingiu. Então, eu concretamente não me lembro de nenhuma ação que ele tenha planejado e que não tenha concretizado. Obviamente que, às vezes, você não atinge 100%. Você chega a 80%, 70%, mas olha, o prezado aí, eu digo que eu não tenho, assim, lembrança nenhuma de uma coisa que ele não tenha concretizado. Ele chegou a projetar o que ele chamava de Porto de Águas Profundas, e esse projeto terminou ficando pelo caminho porque ele não teve sequência. Não teve sequência, não deu tempo, certamente, mas ele sempre falava isso, que precisava desse poço, como falava de Pecém, falava de Pernambuco, lá do Suape, e que íamos ter o porto aqui. Mas eu digo a você que ele era um homem que programava e fazia as obras estruturantes de médio e longo prazo. A preocupação dele é que as obras não fossem coisas imediatas, e sim que viesse repercutir
a longas e futuras gerações, como a questão das obras estruturantes do Plano das Águas da Paraíba. Teve um famoso também projeto de apagar o último candeeiro da Paraíba, o projeto de eletrificação rural. Eletrificação rural, com o dinheiro da Saelpa e com o Banco Mundial, esse programa do projeto do PAP, chamava PAP, não é? E ele fez isso exatamente com o intuito de melhorar. E você só sabia disso, eu me lembro que você voando de Cajazeiras para cá de noite, e ele ficava, olha, aqui já tem energia, ele vendo de noite de cima, ele ficava chamando a gente, aqui foi onde foi agora o ponto não sei o que, quer dizer, era um homem extremamente preocupado em atender as comunidades desassistidas, com água, com energia e questão também da agricultura. Hora de mais uma parada, uma pausa, para a gente continuar essa entrevista aqui na Hora H com o professor historiador Sales Gaudêncio, que foi biógrafo e revisitou e traduziu nesta obra aqui a vida, a trajetória, a biografia de José Maranhão, ex-governador e ex-senador da Paraíba. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente aqui na Hora H. Hoje entrevistando o professor, historiador, ex-secretário de Educação da Paraíba, Sales Gaudêncio, que lançou o livro Grandes Vultos que Honraram o Senado, contando a história do paraibano José Targino Maranhão, ex-governador da Paraíba. Nessa volta eu já trago uma pergunta de outro colega jornalista, que é Anderson Soares, aqui também do Grupo Norte de Comunicação, Grupo Norte. Anderson Soares pergunta agora ao professor, historiador, escritor Sales Gaudêncio. Boa noite, Heron. Boa noite ao professor Sales Gaudêncio. Professor, a austeridade foi uma das grandes características do saudoso ex-governador José Maranhão. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa qualidade, sobre essa característica e sobre esse legado de austeridade que José Maranhão deixou à frente do governo aqui da Paraíba. Boa tarde, obrigado. Dizer o seguinte, todos nós que convivemos e conhecemos o senador Maranhão, sabe que ele era um homem absolutamente controlado, com a vida privada dele, com suas economias, mas intrinsecamente cuidadoso com o erário público. Isso quer dizer, quando diz austeridade, é que ele, por exemplo, fez um enxugamento na máquina administrativa que reduziu para 6% todos os gastos de coisas que não eram de obras estruturantes. Quer dizer, vamos dizer, o Estado gastaria 20% com serviços, com coisas que não fosse concretas, que não viesse concretizar a solidez do governo, ele reduziu absolutamente dentro da lei, que era a questão da lei de regime fiscal. Portanto, esse título, essa denominação, é o comportamento de Zé Maranhão, porque era um homem equilibrado financeiramente, cuidadoso com as suas economias, da sua vida privada, mas intransigente com os gastos excessivos do governo. Todo mundo sabe que era absolutamente controlado, não é? Nós tínhamos a Secretaria da Administração e do Controle da Despesa Pública, que ele vivia cobrando disso. Não adiantava você querer fazer excesso em qualquer órgão do Estado que não era admissível pelo governador Zé Maranhão. Eu acho que é essa pecha que é muito bem-vinda e que isso deu um upgrade da honestidade, não só da pessoa, mas do governo. Relatava alguma frustração política? Ou alguma decepção pessoal? Não, ele dizia o seguinte, que político não tinha entranhas. Olha, todo conversando e tal, às vezes uma chateação, uma insatisfação, a pessoa queria o que não era viável. Então, não adiantava. E aí ficava assim e tal, ele dizia, isso é uma ofensa, isso que está fazendo é uma ofensa, mas eu vou aguardar, porque político não tem entranhas. Quer dizer, era um homem... Não reagia imediatamente? Não. Era um homem de fino trato, deve ter sofrido muito algumas agressões, e porque contrariou certamente algum interesse que não era compatível com a marca do governo, da austeridade e da honestidade publicamente conhecida.
Bastidor daquela campanha de 2014. Ele não era candidato a senador da República em 2014. Ele estava se preparando para uma candidatura a deputado federal, já bem pavimentada, bem encaminhada, só que houve uma ebulição de acontecimentos. Terminou que o MDB decidiu, na 1ª hora, no dia da convenção praticamente, lançar a candidatura do senador Vital do Rego a governador do estado e sobrou para Maranhão a tarefa de ser candidato a senador numa eleição complicadíssima, porque tinha outras 3 candidaturas, inclusive competitivas e viáveis. O que é que aconteceu ali? Não, aconteceu muito simples. O governador estava absolutamente decidido de ser candidato a deputado federal, isso é verdade. Ocorre que ele, de última hora, foi instado a ser, e você sabe que ele não fugia dessas missões. Por exemplo, foi candidato a prefeito de João Pessoa. Sim. E aí, mas governador, o senhor vai ser candidato? Ele disse, olha, não há o político que tem uma meta pelo seu partido, não tem um recibo prévio de que vai ganhar. Agora, não pode deixar o partido a reboque. Por exemplo, em determinado momento, o governador foi sugerido para ser presidente do Senado Federal, que ele peremptoriamente descartou. Depois viria a ser o amigo dele do Rio Grande do Norte, o senador Garibaldi Alves, que também terminou não indo. Então, veja, Maranhão tinha uma vida dedicada ao partido, quer dizer, ele fez escola na política, como deputado estadual, como deputado federal e como senador da República e governador. Então, ele não recuava, ele era um homem dedicado ao seu partido e à sua causa política. A vida dele foi assim. Isso é exatamente, Heron, o que o considera um homem coerente na política, que hoje faz muita falta no Brasil, com esse tumulto que nos últimos 6, 7 anos o Brasil vem passando na política. A instabilidade partidária, a mudança de partido, essa janela que se abre em fim de cada mandato e tal. Isso sim, Maranhão sempre dizia, não pode ser de aluguel o partido tem que ser simultâneo à postura do candidato. Era alguém partidário, né? Tinha um compromisso partidário. Super partidário. Coisa que cá para nós está se acabando. Está se acabando, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta de Giovanni Meirelles, nosso colega jornalista. Que bom. Tem essa campanha que você está falando dele, a prefeito de João Pessoa, se não me engano, foi em 2012. Ele sai de uma derrota de 2010, não conseguiu se reeleger na disputa com o Ricardo Coutinho e imediatamente termina sendo lançado a prefeito de João Pessoa com um recall muito grande. E não vence aquela eleição. Aquilo era uma candidatura que ele via viabilidade ou era uma candidatura para marcar posição? Candidatura, é como ele dizia, não tem um recibo que vou ganhar a eleição. Eu não posso deixar o PMDB à margem. Quer dizer, se ganhasse, ótimo. Se não ganhasse, também não teria problema, como as outras que não ganhou. Não causava nenhuma amargura? Não, nenhuma a ele não, pelo contrário. No outro dia, continuava a vida dele normal. Tranquilo. Vamos lá, a pergunta de Giovanni Meirelles, participa conosco aqui. Giovanni Meirelles, que foi secretário de comunicação no governo de José Targino Maranhão. Vamos saber qual é o questionamento, qual é a reflexão, qual é a mensagem que traz aqui Giovanni Meirelles, que nos honra com a sua participação aqui no programa Hora H. Giovanni. Olá, boa noite, meu amigo Heron Cid, colega de trabalho. E boa noite, professor Sales Gaudêncio, francês, Messier Salé Gaudêncio. Heron, esse homem me abriu as portas do mundo, em Portugal, na Faculdade de Coimbra, com Malaca Castelheira, e também Antônio Ais, o maior dicionarista brasileiro, também Celso Furtado, grande economista, e dizer que é por conta de Celso Furtado que Sales Gaudêncio chegou hoje ao PEN Clube do Brasil. Minha pergunta é sobre o PEN Clube. O que é que o levou a participar desse clube criado séculos atrás na Europa, na Inglaterra e agora aqui no Brasil com a participação dele? Sem esquecer que ele tem outras e outras obras de biografias famosas, algumas não tão divulgadas. Fala um pouquinho, Sales, sobre isso também, porque tem umas já feitas, publicadas e não muito divulgadas. Agora, o que ele tem, Heron Cid, de projetos para o futuro,
vai arrasar, abalar Bangu. Obrigado, Giovano Meirelles, grande Giovano, muito obrigado pelo carinho da Giovani, participação. prazer em revê-lo, quanto tempo. Mas olha, primeiro com relação ao PEN Clube, Giovani, você sabe, eu sou sócio fundador do Centro Internacional Celso Furtado, que agora, há 10 dias atrás, nós fomos a Brasília para celebrar os 20 anos do Centro Celso Furtado. E como um dos sócios também desde a fundação, eu fui eleito pelos pares do Centro para ser presidente do Conselho Deliberativo. Esse centro hoje é presidido por um professor da Universidade do Rio de Janeiro. E aí a viúva de Celso, a escritora, a tradutora Rosa Furtado, sugeriu o meu nome no PEN Clube para ser seu sócio. O PEN Clube, Heron, é uma entidade que existe no Brasil desde 1936. Integrado a ele está mais de 120 países no mundo, para escritores e jornalistas e etc. Então, a sugestão foi da professora Rosa Furtado e eu fui eleito em 2 escrutínios. O escrutínio da diretoria para consagrar a aceitação da chapa e depois sobre o escrutínio dos sócios, que é uma eleição que dura muito tempo, são 15 dias de votação, mandando receber carta dos seus confrades. Pois bem, e um outro assunto que ele perguntou é sobre projetos de biografia. Ele está se referindo certamente, ainda ontem eu falei na Assembleia, viu, Heron? Sim. Por ocasião do lançamento da biografia de Zé Maranhão, eu falando que a Paraíba tem grandes figuras no seu cenário político literário, como Ariano Suassuna, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e tal. Mas existe uma figura que foi biografado por mim em 2000, no ano 2000, que chama-se Joaquim Silva. Joaquim Silva é de Areia, é um homem do século XIX, professor de português de Pedro Américo, também areense, e ninguém conhecia. É um latinista, é um homem que foi para a faculdade do Recife disputar a cadeira de professor do latim com Tobias Barreto. Participou de 2 concursos, foi primeiro lugar nos 2 concursos, mas não assumiu a cadeira porque o imperador Pedro II nomeou o vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, Joaquim Silva é um biografado nosso do século XIX, que foi objeto da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo e que recentemente foi reeditado em setembro deste ano, fizemos uma edição de segunda edição. Então, eu estava chamando a atenção ontem a propósito de Zé Maranhão. Eu explicando que o que nós estamos fazendo ontem, entregando este livro, além de fazer o registro, mas é a questão da utilização do registro. O que vai significar este trabalho para a atual geração política, nesse tumulto que está o Brasil politicamente falando, e que possa despertar os jovens a ter uma postura, um comportamento de serenidade, de hombridade, de honestidade, de cavalheirismo, mesmo nas relações sociais. Então, eu dizia ontem, olhe, gosto muito de Pedro Américo, gosto muito de José Américo, mas eu acho que nós, que somos da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico, disseminar o comportamento de um homem, filho de agricultor em Areia, que criava naquele tempo escola noturna e usando lampiões com azeite de mamona. Um educador por natureza. Naturalmente educador, que falava grego e latim, criou jornais, fundou teatro em Areia, fundou escolas aqui em João Pessoa, foi deputado provincial, abolicionista. Em Areia não tem absolutamente nada, aliás, não vamos exagerar. Tem uma ruazinha lá, eu já fui, com o nome Joaquim Silva. Reconhecimento tímido, né? Tímido, pífio. Então, eu até aproveito para conclamar a prefeita de Areia, a senhora Silvia Cunha Lima, lá, que reacenda, mostre ao jovem de Areia que teve um precursor educador, um homem, sim, era advogado em Rábula, advogava também para os pobres. Então, é uma biografia que já está esgotada na primeira, saiu agora uma segunda edição, mas o intuito não é só divulgar, é o efeito que pode causar.
E a minha ideia é que, disseminando isso através da divulgação, do ensinamento, você possa propiciar aos jovens como se portar na vida hoje tão difícil. Eu vou pegar esse gancho aqui para lhe perguntar. O senhor foi secretário de Educação nos governos de José Maranhão e qual era a orientação de Maranhão, a visão de Maranhão, José Maranhão, dos governos dele sobre a educação dos paraibanos? Eu tive a oportunidade de atuar no governo de Maranhão muito forte nessa área da educação e da cultura. Como sabe, eu fui presidente do Espaço Cultural, eu fui diretor executivo do IFAEP, do Patrimônio Histórico, fui adjunto de educação do então secretário Carlos Mangueira, depois secretário de Educação, terminando o governo de Zé Maranhão, o governo do meu prezadíssimo amigo Roberto Paulino, e depois voltei de novo no governo de Zé Maranhão. Qual era a preocupação de Zé Maranhão? Propiciar aos estudantes a oportunidade que outros não tinham. E aí eu vou à questão do transporte escolar. Sabem que isso é uma área muito difícil de administrar o acesso à escola. O acesso à escola. Então, por exemplo, só de uma vez nós entregamos ao município, Heron, 160 ônibus. Mas a preocupação maior de José Maranhão era com a formação dos professores. Por exemplo, a reitora Marlene, da UEPB, já existia em alguns campos. Aí o governador disse: ô Gaudêncio, chame a reitora Marlene para a gente botar um campus em Araruna. Resultado, encontrei recentemente a atual reitora da UEPB, ela me disse que o campus de Araruna está um primor. Tem curso de engenharia, tem curso de odontologia e curso ligado à física e ciência da natureza. Todos os professores do campus são doutores e pós-doutores. Quer dizer, uma cidade como Araruna mudou a configuração, a atração para uma cidade longínqua do Curimataú com um campus como é Araruna. Então, a preocupação do Zé Maranhão era exatamente propiciar aos jovens, às crianças, exatamente acesso à escola. Em rápidas palavras, para quem foi legislador, como ele foi, deputado estadual, federal, senador da República e governador 3 vezes, onde é que ele se sentia mais confortável? No parlamento ou executando? No executivo. No executivo, literalmente no executivo. Era um homem que trabalhava. Ele chegava numa cidade, ele perguntava logo: esse rio aqui vem de onde? Quem é que alimenta e tal? Quer dizer, era preocupado com o bem-estar da comunidade. Era um administrador exíguo, diuturnamente. Professor Sales Gaudêncio, escritor, historiador, biógrafo, muito obrigado pela entrevista aqui, trazendo para a gente aqui esse mergulho na história de um dos homens públicos mais relevantes da nossa história política no estado da Paraíba. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você que está com a gente aqui, que se liga na TV Norte Paraíba, que nos dá semanalmente o carinho da audiência, da companhia, da interação e da participação. Toda segunda-feira nós estamos juntos aqui na Hora H, na TV Norte Paraíba, que você já está acompanhando, está aumentando, crescendo a sua programação para deixar você muito mais bem informado e por dentro de opções de entretenimento na televisão paraibana. A televisão que está crescendo e crescendo junto com você, crescendo junto com a credibilidade que vocês têm nos conferido aqui na TV Norte Paraíba, que chegou já dando o recado. Bom, esse programa vai ser reprisado também nesta terça-feira, às 8h30 da manhã. Eu quero também contar com a sua participação e com a sua audiência. Obrigado, Paraíba. Mais uma vez, paraibanos e paraibanas, obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até lá, a gente se encontra.